Então, a pergunta de hoje é: se você pudesse voltar ao seu passado, mudasse algumas atitudes da sua vida, algumas decisões, para que algumas coisas que aconteceram na sua vida acontecessem de forma diferente, você mudaria? Então, nos acompanhe nesse vídeo para que você pense em algumas coisas que você pode mudar hoje para que o seu futuro seja diferente. Fala, conectados! Estamos aqui em mais um vídeo continuando esse tema. Então, se você ainda não acompanhou o nosso vídeo anterior, vai aparecer aqui no cantinho da tela. Você acompanha o nosso primeiro vídeo, tá bom? Vamos para o nosso segundo vídeo para que você aí mude o seu pensamento em algumas coisas para melhorar a sua vida, tá bom? O tema do nosso o nosso tema é pensamentos que vão acabar com o seu futuro. Então, pensamentos que você deve evitar para que o seu futuro não acabe. Nos acompanhe até o final desse vídeo. Nos siga nas nossas redes sociais, continue acompanhando os nossos vídeos aqui, você que ainda não está acompanhando, forma que nós temos para chegar aí até você, enquanto nós estamos nesse momento impossibilitados de fazer os nossos cultos e voltar àquilo que era antes, né? Que era tão bom, mas nos acompanhe aqui e compartilhe os nossos vídeos. Então nós vamos ao nosso tópico de hoje, que é não me rebaixo, dou o troco. O que a gente tem aqui é uma frase muito séria. E se a gente for reparar desde o nosso vídeo anterior, aqui nós temos traços de pessoas orgulhosas. O versículo que eu quero trazer para vocês aqui é Tiago 4:6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então aqui a gente vê que o orgulho, ele, além de ser citado aqui, o orgulho é algo muito citado durante toda a Bíblia, durante diversos versículos, e a gente tem ele muito citado nos provérbios também. A gente vê que os provérbios falam muito sobre sabedoria, e o orgulho é tido como algo realmente ruim. E é que fala que Deus dá graça àqueles que não são orgulhosos, àqueles que deixam o orgulho de lado. Por que que nessa frase, nossa, não me rebaixo, dou o troco, entra o orgulho? O que a gente já viu também a partir dos nossos vídeos anteriores é que geralmente essas são pessoas que se colocam no pedestal e que entendem que elas têm a sabedoria para tudo da vida, que elas entendem o que é melhor para a vida delas, e então elas acabam se tornando pessoas orgulhosas, pessoas que fazem tudo pro bem delas e acabam não se importando com o que os outros pensam, como isso afeta as outras pessoas. Se a gente for parar para analisar um pouco melhor essa questão de não me rebaixo, dou o troco, vamos tentar entender o que seria se rebaixar. Quando a gente fala se rebaixar, a gente está falando sobre descer um nível, sobre diminuir alguma coisa. Quando a pessoa diz que, na verdade, brigar, vamos colocar duas situações aqui. Uma pessoa que, quando ela é atingida, ela tenta atingir de volta, quando ela é ferida, ela tenta ferir de volta. E uma pessoa que tenta agir com humildade, talvez conversar, talvez lidar melhor com aquela situação. Eu vejo que se rebaixar talvez seria ferir aquela pessoa de volta e não agir com humildade naquela situação. Jesus, ele diversas vezes tenta trazer para nós que a humildade é a melhor das opções, mas nós muitas vezes vamos pelo caminho do orgulho. Então, se a gente for levar em consideração realmente no sentido da palavra, se rebaixar seria na verdade brigar de volta, seria na verdade tentar dar o troco com a mesma moeda. E não é isso que Jesus nos direciona a fazer durante todas as suas passagens na Bíblia. Não, porque é tipo esse tipo de pessoa barraqueira, né? Alguém fala alguma coisa pra ela, aí aquilo mexe com ela de alguma forma, ela poderia evitar ali o conflito, poderia evitar uma discussão, uma briga em algum lugar, né? Poderia acalmar ali, mas não, uma pessoa se sente daquela forma assim, não, eu não posso ficar por baixo, eu tenho que sempre sair por cima. Aí a pessoa sempre tem que falar alguma coisa que vai fazer com que ela, né, tenha razão ali e por aí vai, né? Então, seria isso. E se a gente parar para reparar, geralmente essas são coisas que as pessoas fazem para reafirmar para si mesmas que elas estão certas. Não só para que as outras pessoas ao redor entendam que eu sou dona de mim mesma, eu sei o que eu tô fazendo, mas para ela mesma. Às vezes uma pessoa que já se frustrou em tantas áreas que ela não permite que ninguém sequer pense que ela está fazendo alguma coisa errada. Então ali, se alguém atinge ela, fala, não, eu vou atingir de volta, porque essa pessoa tem que se colocar no lugar dela e ela tem que entender que eu não levo desaforo para casa. Ela tem que entender que eu tô certa no que eu tô fazendo e eu não vou deixar isso por baixo.
Isso é algo realmente destrutivo. Pesquisando um pouco mais sobre o assunto, eu me deparei com um artigo cujo título era Orgulho, devorando a si mesmo. E é exatamente isso que acontece. O orgulho gera na própria pessoa um peso do qual ela poderia se ver livre, não facilmente, mas de forma processual. A gente entende que realmente é difícil para algumas pessoas deixar as coisas por baixo, ser humilde, mas Jesus veio à Terra exatamente para nos mostrar que há essa possibilidade. A gente tem que escolher quais batalhas a gente vai lutar. A gente tem que fazer essa escolha todos os dias, porque todos os dias vai aparecer alguém para nos testar nessa área. Então a gente vê aí, ao longo da Bíblia, que Jesus ele fala sobre dar a face. E o que é esse dar a face? Esse dar a face para nós, dar a outra face, também se refere ao Evangelho, ao testemunho que você vai dar quando você está ali de frente a alguém que te feriu. Porque se uma pessoa te fere e você fere de volta, qual é o testemunho que você está dando? Não foi isso que Jesus fez e não é isso que ele quer que nós façamos. Uma coisa que a gente pode perceber na Bíblia é que Jesus, o tempo todo que ele foi ferido, ele gerou cura a partir das suas feridas. Mas o que nós fazemos muitas vezes é gerar feridas através das nossas feridas. Ao invés de a gente pegar aquilo que nos magoou, por exemplo, a Bíblia diz que quando nós somos fracos é aí que somos fortes. Porque ao invés de a gente exemplificar a nossa fraqueza, a gente usar aquilo para que cura seja gerada na vida da outra pessoa, para que, geralmente, quando a pessoa te ataca, é algo nela, ela está projetando em você alguma coisa que está incomodando ela mesma. Então, ao invés de a gente dar um bom testemunho e a gente tentar fazer com que aquela pessoa saia daquele ambiente de projeção, aquele ambiente de jogar a culpa no outro, a gente ataca de volta. E não é isso que Jesus faria. Jesus ele gera cura através das suas feridas e não mais feridas através das suas feridas. Ao invés de ali no momento de cruz, ele ter escolhido fazer o que talvez fosse melhor para ele, seguir o que faria ele feliz, ou então, as pessoas estão me atacando, eu vou atacar de volta, não. Ele foi humilde e ele simplesmente deu o maior testemunho que nós poderíamos nos deparar hoje em dia, e ele nos deu o maior exemplo que nós poderíamos ter. Então nós temos que ser humildes e compassivos assim como Jesus foi. Ele teve compaixão de nós e ele se colocou num lugar de humildade, ao invés de se colocar num lugar de poder que na verdade ele tinha. Uma frase que Tiago Brunet disse que me chama muita atenção é: o orgulho te faz perder o tempo que você deveria estar desfrutando. Quando o Tiago Brunet ele fala essa frase, ele dá um exemplo de um momento que ele teve com o filho dele. O filho dele pequeno, ele disse que não se lembra o que aconteceu, mas o filho dele ficou com raiva. E aí acho que ele não queria deixar que o filho dele brincasse com algum brinquedo. E aí o filho dele vai e diz pra ele que não quer mais falar com ele. Não, papai, você me magoou, não quero falar com você. E aí ele vai atrás do filho e fala assim: não, filho, vem cá, o que aconteceu? Vamos voltar a conversar. Em algum momento ele até traz o videogame, que é algo chamativo pro filho dele, e fala tipo assim: ô filho, tem certeza que você não quer vir aqui brincar com o papai? Tá passando o nosso tempo, daqui a pouco o papai tem que sair. E o filho dele, orgulhoso: não, eu não quero saber. E geralmente crianças demoram menos tempo pra fazer as pazes, digamos assim. Mas dessa vez ele falou que o filho dele foi firme, foi orgulhoso e falou que não ia voltar a conversar com ele. Até que chegando próximo do momento de sair de casa, quando ele já estava pronto pra sair, o filho dele chama ele e fala assim: papai, você me perdoa? E aí o filho dele, ele vai, abraça o filho, fala: não, filho, eu te perdoo, o papai te ama e tal. Explica pra ele a situação e aí o filho fala: então a gente pode brincar? E aí ele vai e explica que não, agora papai tá na hora de sair. Então o que aconteceu? O filho dele perdeu um tempo que ele tinha de proveito com o pai, porque estava sendo orgulhoso. É claro que aqui a gente tem um exemplo de uma criança, mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós acabamos perdendo grande parte do nosso tempo que a gente poderia estar desfrutando com pessoas por causa do nosso orgulho. A gente vê muito isso em casais que brigam, e aí quem que vai ceder primeiro? Quem que tá errado na história? E aí acaba que perdem um grande tempo ficando em silêncio um com o outro, ficando brigados um com o outro. Então o orgulho geralmente ele tira de nós um tempo que a gente poderia estar desfrutando com outra pessoa, poderia estar desfrutando fazendo alguma coisa que a gente gosta. Então, entrando no nosso tema, não me rebaixo, dou o troco, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Lá em Romanos 12,16 diz assim: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Às vezes a gente tenta fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente tenta fazer aquilo que a gente acha que é certo, mas na maioria das vezes não é. Os nossos pensamentos, eles são muito subjetivos, cada um tem uma experiência de vida, e às vezes aquilo que é certo para mim é completamente equivocado para o outro.
Então, o que Jesus nos indica aqui é que nós tentemos ser o tempo inteiro humildes, que a gente tenta estar sempre em paz com os nossos irmãos. É claro que é algo difícil, é processual, mas se a gente for tentando de pouquinho em pouquinho, com certeza a gente consegue fazer isso. E é legal como esse capítulo de Romanos ele continua. Vamos ler aqui em Romanos 12, a partir do 17. Diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então é isso que a Bíblia quer dizer. Se você estiver no meio de uma briga, se a pessoa quer discutir com você, faz o seguinte, faz o inverso por ela. Se você quer realmente deixar a pessoa intrigada, quer deixar a pessoa encucada ali, vai lá e faça o bem para ela. Faça o inverso do que a pessoa imaginou que você faria, aquilo que a pessoa tentou te cutucar para que você fizesse. O Arnold usou o exemplo no outro vídeo nosso, de uma pessoa que fechou a outra com o carro. E aí a pessoa já imaginou que ela ia sair de dentro do carro já xingando, gritando. Aí ele foi e mandou um beijo pra pessoa assim, ó, e pronto. E acabou ali, o cara saiu assim, o cara sem entender o que estava acontecendo. Mas por quê? Quando você paga o mal com o bem, você acaba gerando efeitos na mente da pessoa que ela mesma não imaginaria, e você pode ter ali evitado uma discussão, evitado um conflito, né, que poderia gerar algo pior, e você resolve o problema de uma forma muito melhor e pior, ainda dá uma lição para a pessoa que queria ali gerar uma briga, que queria causar uma confusão. Você pode fazer com que aquela pessoa reflita melhor sobre as atitudes dela. Isso seria muito melhor do que você, né, entrasse para a briga e discutisse também. E você, como sendo um cristão, ainda pode, né, gerar um bom testemunho e seguir a orientação bíblica nesse momento, fazendo com que a pessoa reflita sobre aquilo que ela acabou de fazer. Então, a gente tem que tentar o tempo inteiro fugir dessas intrigas, dessas discussões, o máximo que a gente puder. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre fui muito calma, eu nunca briguei com ninguém na minha vida, e o exemplo que eu dou pra vocês é quando eu era bem mais nova na escola. Certa vez uma menina queria me bater, por motivos assim, sem sentido nenhum, e aí eu fiquei quietinha na minha, eu não me escondi nem nada do tipo, mas eu fiquei assim, ela me pegou no momento chorando, eu era uma criança, e ela me perguntou: por que você tá chorando? Eu falei: porque você quer me bater. E ela falou: eu ainda tô pensando se é isso mesmo que eu vou fazer. Só que no final acabou que deu tudo certo, ela não me bateu. Ao invés de ter gerado mais intriga, eu poderia ter ido discutir com ela, entendeu? Poderia ter chamado outras amigas pra partir pra cima ou algo do tipo, mas não. Eu procurei me manter humilde, eu não sabia quais eram os motivos dela, mas com certeza aquela pessoa também estava ferida por alguma coisa e queria descontar em alguém a raiva dela, queria descontar em alguém o sofrimento dela. Então eu só me mantive na minha, me mantive mais calma possível, e aí a partir daquela conversa ela não fez mais nada, nunca mais nem conversou comigo. Como eu já disse anteriormente, é algo processual para algumas pessoas. Realmente tem pessoas que já estão acostumadas a sempre partir para cima, a sempre realmente dar o troco, e vai ser um processo difícil, mas Jesus ele vem exatamente para ensinar pra gente que a gente consegue fazer isso sim. Ele veio como forma de humano para mostrar pra gente as nossas capacidades. Se ele conseguiu fazer, ele veio para mostrar pra gente que a gente também pode fazer isso, que a gente também consegue. Então, se esforce o máximo para ser como Jesus foi. Dar outra face no sentido de também dar um bom testemunho. Trazer o evangelho com a sua vida, testemunhar com a sua vida, porque é isso que Jesus faria. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um tema. Pensamentos que vão acabar com o seu futuro. Então, se você não quer acabar com o seu futuro, evite esses pensamentos, tá bom? O primeiro pensamento do vídeo anterior, nos acompanhe lá, é: faço tudo o que me faz feliz. Sabemos os riscos de querer fazer tudo aquilo que nos faz feliz. E o segundo vídeo, não me rebaixo, dou troco. Então, se você também tem tido qualquer um desses dois pensamentos, eles podem acabar com o seu futuro. Então, melhor que evitemos, ok? Então é isso, chegamos ao final de mais um assunto, de mais um tema. Espero que abençoe a sua vida. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, ok? Deixe o seu like aqui. Não deixe de comentar e compartilhar para poder abençoar a vida do máximo de pessoas possíveis, tá bom? É isso. Então, fiquem com Deus e tchau! Bela compaixão, ó, Jesus, compaixão, compassivo.
Compassivo. Compassivo, pegou Jesus de compaixão e doou pra pessoa. Meu Deus. Tem que colocar o Gabriel pra... A rede da infantil tá perdendo, Gabriel. Tá perdendo. Acho que domingo Começa a fazer mínimo pra falar, né? Inclusive eles vão começar a gravar, você já podia começar. Jesus pegou a compaixão e foi compassivo. Entregou! Tô compaixão. Compassivo. Recebe. Né? Um momento onde não melhor vai dar aquele negócio.